Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje, quarta-feira. Eu sou o professor Márcio Jean, estamos aqui todas as tardes com vocês para estarmos aprendendo a respeito dos nossos conteúdos, tá certo? Aqui no quadro já está o resultado do nosso primeiro desafio que a gente colocou na semana, tá certo? Quero aqui parabenizar mais uma vez que a gente nesses dias está recebendo respostas dos desafios dessa semana de várias escolas da cidade de Teresina. Quero aqui parabenizar a todos os alunos que estão participando. E relembrando mais uma vez, fazendo menção aqui ao nome dos 6 alunos que acertaram ao nosso primeiro desafio. Mais uma vez está aqui ó, o desafio da semana, que era a soma de 3 números que deveria resultar no número 30 e o resultado, portanto, era um resultado impossível. E apenas 6 alunos chegaram a esse resultado. Os alunos Francisco Caio, da Escola São Sebastião, José Henrique, da Escola Júlio Lopes Lima, Jennifer Sibeli, da Escola Mário Faustino, Ana Luísa e Roseni Ked, da Escola Nossa Senhora da Paz, e a Emily Vitória, da Escola João Paulo I. E aqui embaixo estão todas as escolas que participaram do nosso primeiro desafio, tá certo? Parabéns mais uma vez para todos vocês. E esse é o nosso desafio dessa semana, tá certo? Hoje é quarta-feira, vocês têm só até hoje à noite para estar enviando esse resultado para a gente. O telefone é 9525-9502. Encontre 4 números que, colocando aqui nesses 4 quadrados aqui, dê certo todas essas contas aqui. Olha só, você deve copiar esse quadro aí e tentar descobrir quais são os 4 números que, se eu colocar aqui, dá certo cada um desses cálculos, tá certo? Se você somar os 2 de cima, tem que dar 8. Se você subtrair os 2 de baixo, tem que dar 6. Se você somar os 2 da primeira coluna, tem que dar 13. E se você somar os da última coluna, da segunda coluna, tem que dar um total de 8. Se você tiver com curiosidade de saber qual é o resultado, você deve anotar, copiar sua resposta, tirar a foto e mandar para o meu WhatsApp, tudo bem? Hoje é o último dia para você enviar a resposta. Hoje a gente vai trabalhar com o MDC, tá certo? A gente vai mais uma vez reforçar o conteúdo sobre o máximo divisor comum e a sua fatoração, né? A partir da fatoração da decomposição em fatores primos, tá certo? Vou passar o vídeo de vocês e na sequência a gente volta com os exercícios. Segue o vídeo! Ok, pessoal, vamos aqui para os conceitos e ideias a respeito do MDC. O MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor existente entre os números citados. Para calcular o MDC, você pode usar quantos números você quiser, mas imagina só, de repente você está fazendo uma atividade qualquer, né, no caderno ou no livro, e está dizendo assim: encontre o MDC de 9 e 12. Bom, o MDC de 9 você encontra separadamente do divisor de 12. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Já os divisores do 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá certo? Você percebeu que os dois possuem o número 3 como divisor comum? No caso, com mais números em comum, o resultado seria o maior deles, porque estamos trabalhando com o máximo divisor comum, beleza? E aí, pessoal, você vai perceber que esse método é legal e prático, só que se for um número muito grande, vai acabar demorando muito. Mas fica de boa, porque nós temos aqui ó, outro método, né, para calcular o MDC, chamado de método prático, tá bom? A gente aprendeu com MMC e agora vamos aprender com MDC. Nesse caso, o método pode ser dividido em 2. O método em composição junto e o método separado. No separado, você decompõe o 9 e o 12 separadamente. Então, olha só. O 9 por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1 e pronto. Já o 12, a gente vai fatorar por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e só dá por 3, que também dá 1. Então, você vai observar quais números aparecem tanto na decomposição do 9 como no 12, que no caso aqui é o 3, tá certo? Que no caso é a resposta. Se tiver mais de 1, você multiplica todos os comuns de uma vez só, para encontrar o resultado. Vamos então ver aqui o método junto, que é juntando tanto 9 como 12, tá certo? Numa fatoração só, que inclusive é o mais indicado. Presta atenção.
Quando em alguma etapa você perceber que o mesmo divisor serve para os dois números, você marca. E no fim, o processo é o mesmo. É só multiplicar todos os que estão marcados. Se tiver apenas um nessa decomposição, pronto, você já encontrou a resposta. Agora, se não tiver nenhum número em comum, o resultado do MDC será o número 1, tá certo? Vamos observar aqui de forma mais detalhada a respeito do MDC, tá bom? Vamos relembrar qual é o seu conceito, né? MDC quer dizer máximo divisor comum, como o próprio nome sugere, representa o maior divisor possível de um conjunto de números. Da mesma forma que no MMC, que a gente fez na aula ontem, nós trabalharemos apenas com os números naturais, tá certo? Podemos obter o MDC também pelo método de decomposição simultânea, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, em fatores primos, que será mostrado abaixo, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui calcular o MDC de 24 e 16. Vamos fatorar por números primos, né? A brincadeira agora é da seguinte forma. Quando for possível dividir os dois números pelo mesmo número, eu aqui no caso vou pintar ele de verde para destacar. E no seu caso, no seu caderno, você pode marcar um X. 24 e 16, dá para dividir por 2? Sim, os dois são pares, né? E portanto, 24 por 2 vai dar 12 e 16 por 2 dá 8. Pintei aqui o 2 de vez para saber que serviu para dividir os dois. Agora, 12 e 8 dá para dividir por 2 ainda? Sim, os dois são pares, né? 12, então pinta aqui de verde, tá bom? Não esquece desse detalhe. 12 dividido por 2 dá 6. E o 8 dividido por 2 dá, no caso, 4. 6 e 4 ainda dá para dividir por 2, né? Pintar aquele de verde. Olha só. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Se liga na pergunta agora, ó. Consigo dividir ainda o 3 e o 2 pelo 2? Não. Ainda temos o 2, e portanto eu preciso colocar o 2 aqui para dividir ele. Só que não serve para dividir o 3, então eu não vou pintar, no caso, ele de verde. O 2 não divide os dois simultaneamente, portanto eu não vou pintar ele de verde. Tranquilo? Foi o combinado que fizemos aqui. Vocês vão perceber porque que isso faz diferença no final. Então, 3 dividido por 2 repete, porque não dá para dividir. E o 2 dividido por 2 dá, no caso, dá 1. E agora, ainda é possível dividir por qual número primo? Com certeza não dá mais por 2, né? E depois do número 2, que é o próximo número primo, é o número 3. Vou colocar aqui o número 3. Se eu colocar 3, eu consigo dividir o 3 e o 1 por 3? Não. Então, eu não vou pintar ele de verde. Agora a gente vai fazer aqui a conta. 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 que já estava aqui só faz, no caso, o quê? Repetir. Quais foram os números que eu pintei de verde? Ó? O 2 e esse outro 2 aqui. Esses três números que eu pintei representam as linhas onde os dois números foram simultaneamente divididos pelo mesmo número. Foi na primeira linha, na segunda e também na terceira. Então, esses três caras eu multiplico, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, nesse caso, você vai perceber que o 8 é o máximo divisor comum do 24 e do 16. Fala um divisor de 24. Sei lá, por exemplo, 6. É verdade, 6 é divisor de 24. Mas 6 é divisor de 16? Não. Fala outro divisor, por exemplo, 2. Opa, o 16 também é divisível por 2. Tanto o 24 quanto o 16 é divisível por 2. Mas eu pergunto, esse é o maior divisor comum desses dois números? Não. Você vê facilmente que o 4, por exemplo, divide também o 24 e o 16. É lógico que se você for fazer por tentativa, você vai perder um tempo absurdo, né? Esse dispositivo prático aqui da decomposição simultânea em fatores primos permite rápido a gente descobrir quem é o maior divisor comum entre dois ou mais números. Tranquilo? Basta que você veja as linhas onde as divisões ocorreram simultaneamente entre todos os números, tá certo? Que no caso aqui foi o 2 e o 2, que quando eu multiplico eles três dá um total de 8.
Vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui. Olha só, o máximo divisor comum de 2, 5 e 7. Eu começo pelo 2, né? Porque eu tenho pelo menos um que dá para dividir por 2. Pergunto, esses três números são divisíveis pelo 2? Com certeza não. Portanto, eu não vou pintar ele de verde. Vai dar 1, 5 por 2 não dá, repete. 7 por 2 também não dá, repete. Agora eu vou dividir por 2? Não, porque não temos mais nenhum número par, né? Que seja divisível por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Só que 3 também não dá para dividir nem o 5 nem o 7. Então vou para o número 5. Nós temos pelo menos o número 5, né? Que é divisível por 5. E aí você vai perceber que somente o 5 dá para dividir pelo 5. Então eu não vou pintar o 5 de verde. Eu só vou pintar de verde quando todos os números forem simultaneamente divisíveis pelo primo em questão. Então nós temos que o 1 chegou no você não precisa mais dividir, né? Só repete. 5 dividido para 5 dá 1, 7 não dá, repete. Agora desses aqui só é possível dividir por quanto? Pelo próprio 7. Aí no caso eu repito 1, o 7 não divide nem o 1 e nem esse outro 1. Aqui no caso a gente faz o quê? A gente não vai pintar o 7. Então, repete um, repete o outro 1 e 7 dividido para 7 dá o próprio 1. Quando a gente chega em todos os números 1, a gente para a conta e agora faz a localização de algum número que esteja em verde. Nenhum, né? Somente na última linha é que todos os números 1 são divididos por 1. Portanto, dá 1 vezes 1 vezes 1. Que no caso dá quanto? 1. Ou seja, eu quero que vocês percebam que o MDC, o máximo divisor comum entre números primos, sempre, sempre, sempre vale 1. Desde é óbvio que você não tem um número primo repetido. Então nós temos que o MDC entre números primos vale no caso 1. Fica de dica para vocês. Já nesse aqui, ó, já fica talvez mais fácil, né? 24 e 36. Já pintei aqui o 2 de verde, porque dá para dividir os dois, né? Portanto, eu já pintei de verde, porque os dois são pares. 24 dividido para 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Pergunta, ainda dá para dividir por 2 os dois? Sim, dá sim. Portanto, eu vou pintar ele de verde. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. E agora, pessoal, ainda dá para dividir por 2? O 6 dá, né? Dá para dividir por 2, mas o 9, né? Que no caso é ímpar, não é possível dividir por 2. Portanto, eu não vou pintar esse 2 de verde. 6 por 2 dá 3, 9 por 2 não dá, então no caso eu repito. Vamos lá. Eu ainda consigo dividir algum número pelo número 2? Não, porque nem o 3 nem o 9 são pares. Portanto, eu vou ter que procurar o próximo número primo, que depois do 2 é o 3. Pergunta, colocando o 3 aqui, o 3 e o 9 dá para dividir pelo 3? Sim, por isso que eu pintei ele aqui de verde, ó. Porque dá para dividir tanto o 3 quanto o 9. 3 dividido para 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. O que eu faço agora? Eu vou continuar a dividir até chegar tudo no número 1. Pela lógica aqui, tem o número 1 e o número 3. Só dá para dividir por quem? Por 3. E esse 3 só dá para dividir o outro 3. Não dá para dividir o 1. Portanto, eu não vou pintar ele de verde. Tá bom? Então, repete 1. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, no caso, a gente agora vai localizar quais são os números pintados de verde. O 2 e o 3, tá certo? Porque serviu para dividir simultaneamente. Logo, temos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Portanto, 12 é o máximo divisor comum entre 24 e 36. Continuando, máximo divisor comum de 4 e 9. Vamos começar pelo primeiro número primo, número 2. Eu não vou pintar ele de verde, por quê? Porque só dá para dividir pelo 4, mas não dá para dividir o 9. 4 por 2 dá 2 e 9, que é ímpar, não dá, então repete. Ainda temos um 2, né? Portanto, vou repetir o 2. Os dois? Não, só o primeiro, portanto, eu não vou pintar de verde. 2 dividido para 2 vai dar quanto? 1. E o 9 que não dá, repete. Ainda dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Sim, pelo menos o 9.
Portanto, eu vou colocar aqui o 3. Não vou pintar de verde porque não é os dois que eu estou dividindo simultaneamente. Apenas o 9, por isso que eu não vou pintar. Portanto, o 1 que já está aqui eu repito. 9 dividido para 3 dá 3. Ainda dá para dividir, né? Então, no caso, por 3. Os dois não, só o 3. Então, eu coloco o 3 aqui de branco, não vou pintar de verde. O 1 eu repito. 3 dividido para 3 dá 1. E aí, quando chega tudo 1 aqui, o que quer dizer? Que acabou a conta, acabou a divisão. A gente passa um traço aqui. Nenhum foi pintado de verde. Somente aqui na parte de baixo, ó, que são iguais, né? Ó, 1 e 1. Portanto, 4 e 9, o MDC, o máximo divisor comum é o próprio 1, que dá para dividir tanto 4 quanto 9. Perceba outra coisa importante. 4 e 9, eu tinha mostrado para vocês que esses dois números, eles eram primos entre si. Então, vai uma dica importante, tá certo? Que sempre, sempre, sempre é válida números primos entre si. Sempre, 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 o MDC será o 1, o máximo divisor. Esta é uma aplicação importante que a gente pode colocar em prática, tá bom? Muito bem, pessoal, está aqui o nosso exercício, deu para perceber que é fácil, né? Só tem uma pequena diferença, enquanto que no MMC você deve multiplicar todos os números para encontrar, multiplicar todos os fatores primos para encontrar o MMC, aqui no caso do MDC você vai multiplicar apenas aquele que divide os números simultaneamente, tá certo? Conforme o vídeo que a gente explicou para vocês. Vamos para o exercício? Olha só. Primeira questão, dos números 24 e 36, determine, letra A, quem são os divisores de 24? Tá certo? Aqui, como são números pequenos, a gente vai colocar na forma tradicional, tá certo? A gente vai colocar quem são os divisores do 24. Estão aqui, ó. 1 dá por 24, 2 dá para dividir o 24 dá para dividir por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por 24. Na letra B, quem são os divisores de 36? São esses, ó, dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e também pelo próprio 36. Na letra C ele está pedindo quem são os divisores comuns de 24 e 36. Ou seja, você olhando aqui nas duas listas, quem é que aparece simultaneamente nas duas listas? Olha só quem são. Aparece o 1, aparece o 2, aparece o 3, está aqui o 3, aparece o 4, aparece o 6 e também aparece o 12. Também aparece o 12. Depois, na letra D, aqui são os divisores comuns, aparece nas duas listas, simultaneamente. Mas na letra D, ele quer que você diga quem é o MDC, então. O MDC é o máximo divisor comum de 24 e 36. Aqui na letra C, nós temos todos os divisores. E na letra D, ele quer saber quem é o maior deles. Obviamente, a resposta já está aí. É o número 12. Portanto, o número 12 é o maior divisor comum dos números 24 e 36, dos números 24 e 36. Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa segunda questão de hoje, olha só. Na segunda questão diz assim, o MDC de 30 e 60 é quanto? Aqui ele está pedindo para a gente utilizar a decomposição simultânea, fazer a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Então vamos aqui organizar, né? Quem são os divisores de 30 e 60, utilizando os fatores primos, tá certo? Os dois são pares, portanto dá por 2. 30 por 2 dá 15, 60 por 2 dá 30. Ainda temos o 30, portanto... eu coloquei lá de preto, ó, porque deu para dividir tanto o 30 quanto o 60, não é verdade? Já aqui, ó, tem o 15 e o 30. Eu não coloquei preto, por quê? Porque só dá para dividir o 30. Não dá para dividir o 15 porque é ímpar. E o 30 por 2 vai dar quanto? Vai dar 15. Então, ficou 15 e 15. Que dá para dividir por quanto? Por 3. Por isso que eu pintei de preto, porque dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Que vai dar quanto para cada um? Dá 5. 5 e 5, obviamente, dá para dividir pelo próximo número primo, que é o número 5.
e, portanto, chegando todos ao número 1. Colocando aqui o traço, então a gente vai multiplicar quem? Todos os fatores primos? Não, a gente vai multiplicar somente esses que dividir os dois números ao mesmo tempo. O primeiro 2, o 3 e o 5. E se eu for multiplicar 2 vezes 3 vezes 5, vai dar quanto? Olha só, vai dar 30. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, na nossa segunda questão, o MDC de 30 e 60 é o número 30. É o número 30. Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos agora nesse momento para a nossa terceira questão de hoje. Dessa vez você vai multiplicar, aliás, vai calcular o MDC de 28 e 40 utilizando a mesma metodologia, através da decomposição simultânea. O 28 e o 40 a gente já sabe que dá para são pares, né? Os dois são pares, então dá para dividir por 2. Pintei o 2 de preto, porque dá para dividir os dois. 40 e 64, 40 por 2 vai dar quanto? Vai dar 20 e o 64 vai dar 32, que são pares que também dá para dividir por 2, os dois de uma vez. Portanto, eu pintei logo de preto mais uma vez. O 20 e o 36, o 20 dividido por 2 vai dar 10 e o 36 vai dar 18, sendo, portanto, números pares mais uma vez, os dois. 10 por 2 vai dar 5 e 18 por 2 vai dar quanto? Vai dar 9. 5 e 9, o 9 dá para dividir por 3, mas o 5 não. 9 dividido por 3 vai dar 3, ficando assim, portanto. Ainda tem o 3 mais uma vez. E, por fim, o 5 pelo próprio 5, tá certo? E aqui a gente vai multiplicar, então, somente aqueles que estão pintados de preto. 2 vezes 2 vezes 2, para encontrar o MDC de 28 e 40. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8. Sendo, portanto, esse o MDC de 28 e 40. Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos agora para a nossa penúltima questão de hoje. Quem é o MDC de 36, 42 e 54? São 3 números dessa vez. Mais complicado, né? Mas tudo bem, bora lá. 32, 42 e 54, de cara eu já estou vendo que todos eles são pares, portanto, dá para dividir pelo número 2, os 3 de uma vez. 36 por 2 dá 18, 42 por 2 dá 21 e 54 por 2 dá 27. Tá certo? O 18 ó, ainda é par, portanto dá para dividir pelo 2. Não pintei de preto porque nem o 21 nem o 27 são pares e, portanto, não dá para dividir por 2. 18 por 2 dá 9. Então ficou 9, 21 e 27. Já coloquei aqui o 3 de preto porque tanto 9 quanto 21 quanto 27 dá para dividir por 3. O 9 por 3 dá 3, o 21 por 3 dá 7 e o 27 por 3 dá 9. Ficou 3, 7, 9. O 7 não dá para dividir por 3, mas o 3 e o 9 dá. O 3 vai dar 1 e o 9 vai dar 3. Ainda dá para dividir mais uma vez pelo 3, por conta do 3 aqui no final, ó. Ficando assim dessa forma. Restando o 7, que só dá para dividir pelo próprio número primo 7, chegando a todos ao número 1. Portanto, aqui eu vou multiplicar somente os que estão pintados de preto. 2 vezes 3, que dá um total de 6. Logo, o MDC de 36, 42 e 54 dá 6. Anote aí o resultado, por favor. Lembrando que essas atividades, pessoal, a gente passa para vocês, passa para os professores com antecedência, para que vocês possam copiar em casa, tentar responder, e quando chegar no momento da aula aqui na TV, você apenas fazem a correção para saber quais questões vocês acertaram e quais questões vocês não acertaram. Tudo bem? Vamos então nesse momento para a nossa última questão de hoje, Olha só, observe as afirmações e classifique-as em falsa ou verdadeira, tá certo? Vamos lá. Primeira afirmação, o número 1 é divisor de qualquer número? Ou seja, qualquer número dá para dividir por 1?
Dá, né? Até porque qualquer coisa dá para dividir para uma pessoa, não é verdade? Então, sim, é uma informação verdadeira. O número 1 está no conjunto dos divisores de qualquer número, tá certo? Na letra B, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Será que esse aqui é o conjunto dos divisores do número 12? 12 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Sim, é uma informação verdadeira. Podem anotar aí no caderno de vocês. Na letra C, MDC significa o maior divisor comum entre dois ou mais números? Sim, é uma informação verdadeira também. MDC significa isso, máximo divisor comum, tá certo? Já aqui eu coloquei letra A, mas aqui seria a letra D. Os divisores de um número são infinitos? Para mim calcular os divisores de qualquer número. Esse conjunto de divisores é um conjunto infinito? Não, essa informação é informação falsa. O que é infinito são o conjunto dos múltiplos. São infinitos. Já o conjunto dos divisores é um conjunto finito, é um conjunto limitado, tá certo? Então a nossa quinta questão ficou assim: verdadeira, verdadeira, verdadeira e falsa, tá certo? Ficou dessa maneira, tá certo? Bem, pessoal, encerrando a nossa aula, eu vou aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso desafio. Vou estar aqui apresentando pela última vez, hoje já é quarta-feira. Para você que ainda não teve a chance de responder esse desafio dessa semana, tá aí o quadro. Você pode desenhar aí no seu caderno para que você possa encontrar quais são os 4 números que, colocando aqui nesse quadro, faça com que todas as contas estejam corretas, tá certo? Somando os dois de cima. Quais são os dois números que, somando um com o outro, dá 8? E embaixo, se eu colocar outros dois números, em que a subtração dê 6, mas ao mesmo tempo, esses números aqui na primeira coluna, se eu somar os dois, tem que dar 13, e na segunda coluna, a soma dos dois tem que dar 8. Será que você é capaz de saber quais são esses 4 números? Esse é o nosso desafio da semana. Depois que você anotou aí no seu caderno, encontrou o resultado, você deve enviar para a gente aqui, tá certo? O nosso WhatsApp é 9525-9502. É muito fácil esse número, 9525-9502, tudo bem? Hoje, quarta-feira, até a noite, é o último prazo para enviar a resposta desse desafio. Quero aqui desde já agradecer a todos vocês pela ótima participação, pelas diversas escolas que estão mandando as suas respostas e por vocês estarem todas as tardes aqui com a gente, aprendendo um pouco mais de matemática. Muito obrigado e até a nossa aula de sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!